Amém. Ainda de pé, por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14. E nós vamos ler os versos 13 e 14 para compartilharmos a palavra sobre o tema atividade na fé. O Evangelho de João, fácil de achar. Se você não tem Bíblia ou está com dificuldade, nós estamos projetando aí nas telas acima, para que você possa acompanhar. E diz assim a palavra: e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Vamos repetir essa frase de Jesus: se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Todos juntos: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem disse isso? Jesus. Amém? Podem tomar assento, por gentileza. Amém. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. E palavra gloriosa de Jesus, que dá a nós a certeza de que Ele vai responder à nossa petição. E aí eu quero salientar para você que Deus tem mesmo prazer em responder às orações. Nós fechamos a mensagem pela manhã falando, a mensagem foi fé na esperança, e exatamente fechando aí a palavra na manhã, fé na verdade, e o último ponto foi esperança, E no ponto da esperança eu salientei sobre a necessidade da oração permanente, na fé de que o Senhor vai responder ativamente às orações. Então agora, à noite, eu quero compartilhar aqui com você, como já citei, atividade na fé, e isso já inicia a palavra com essa ponte da oração, pois Jesus falou: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. E aí, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa questionando isso, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, questionando assim: pois eu pedi a Deus tal coisa, e eu orei tanto por isso, mas Deus não fez. E aí eu me reporto a você para lembrá-lo de como foi a oração de Jesus no Getsemane. Lá no Getsemane, Jesus prostrado, pouco antes de ir para a crucificação, e ele orou ao Pai, suando gotas de sangue, manifestando ali como ser humano que ele se amoldou por viver, solicitando do Senhor: Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. E aí teve uma coisa gloriosa na oração de Jesus. A oração de Jesus foi exatamente a vontade de Deus. Ele disse: todavia, ó Pai, não se faça a minha vontade, mas seja feita a tua vontade em minha vida. Quando Jesus faz isso, o Pai mantém a sua decisão, não lhe dá nenhuma resposta acerca da modificação do propósito de ele ir à cruz, a morrer por causa dos pecados de toda a humanidade, e as coisas se concretizam. E aí, como compartilhei pela manhã, ele diz: está consumado, ou seja, a obra que tu me deste para realizar, eu fiz, e restaurei, levei o ser humano à oportunidade da salvação. Então a oração, quando fala assim: tudo que pedires em meu nome eu farei, Jesus fará, mas ele jamais vai sobrepor a vontade do Pai, a determinação divina. E nós precisamos estar conscientes e cientes que nós estamos circunscritos sobre o governo de Deus. Quando nos entregamos ao Senhor, quando recebemos ao Senhor como Senhor e Salvador de nossa vida, nos submetemos à sua governança. Quem recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, levante sua mão e diga assim:
Eu recebi Jesus. Lembrando, você recebeu Jesus, mas não só como Salvador, como Senhor e Salvador. Quando recebemos a Jesus como Senhor, a vontade dele é a nossa vontade. Não há mais saída para nós. E aí então ele promove, a vontade de Deus em nós. Então quando nós oramos a vontade de Deus, nós vamos estar com certeza satisfeito em tudo. Mas pastor, isso quer dizer que eu também não tenha que orar a minha vontade? Não, Jesus deixou claro aqui que tudo nós podemos, todos nós devemos, mas a nossa oração sábia é: não se faça a minha vontade, mas sim seja feita a tua vontade. E quando nós oramos assim, sabe, Deus vai promover para nós o melhor, até mesmo aquilo que nós achamos que não é muito bom para nós, mas Deus sabe o que é o melhor para a sua vida. Então, eu quero salientar que, primeiro, essa noite na atividade em fé, ou atividade na fé, o poder da fé, ele só é manifesto quando se trata de reino de Deus, sob o nome de Jesus. Jesus deixou bem claro aqui, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Não é em nenhum outro nome, não é porque você é bonzinho, não é porque você é melhor, não é porque você é capaz, não é porque Deus te ama, é porque Deus decidiu que é no nome dele. Quando Jesus trata desta passagem, desta afirmação, ele estava prometendo, ou deixando bem claro para a igreja, que ele iria partir, mas ele não nos deixaria órfãos, não nos deixaria sozinhos, ele não nos deixaria sem condições de realizar a sua obra. Tanto é que no próprio Evangelho de João, nesse capítulo 14, onde nós lemos essa expressão, dos versos 16 a seguir, Jesus agora já deixa também aos discípulos e a nós a promessa do Consolador. Eu vou, mas eu enviarei para vocês outro Consolador, ele vai estar para sempre com vocês. Olha o que Jesus faz, a manifestação de Deus no Espírito Santo agora, ela é prometida, e ela acontece na prática, quando o exercício da atividade na fé dos discípulos se torna evidente, real, quando eles se reúnem no cenáculo e ficam em oração até o dia da festa do Pentecostes, quando desce do alto o Espírito Santo sobre eles, manifesta-se o Espírito Santo, são repartidas línguas como que de fogo, e a glória de Deus manifesta-se na vida deles. E quando nós temos a obediência no poder da fé, nos submetendo ao Senhor, a promessa do Senhor irá se concretizar, ela vai mesmo acontecer. Hoje pela manhã eu li com vocês Tito capítulo 1 verso 2, na tradução da Nova Versão Internacional, que diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Ou seja, uma promessa daquele que não falha. E se ele diz, vai fazer, quando nós pedimos em seu nome, a promessa dele não falha, então vai acontecer. Repita comigo: na fé, no nome de Jesus, tudo acontecerá. E sabe o que Deus quer para você? Vitória eterna, aleluia, especialmente a vida eterna no Senhor. Ponto 2 que eu quero compartilhar nessa palavra é a execução. Ela não é nossa, ela não é porque nós somos bons, não é porque nós somos capazes, não é porque nós somos empreendedores, não é porque nós somos motivados, não. A palavra deixa bem claro aqui: tudo quanto pedis em meu nome, eu farei. Quem vai fazer? Quem está abençoando, quem está multiplicando bênção sobre nós mesmos, quem está abrindo as portas, quem está ativo em nossa vida, é o Senhor. Mesmo que tenhamos capacidade, mesmo que venhamos a manifestar habilidade, mesmo que tenhamos determinação, mesmo que a gente não recue, e glória a Deus se você não fizer isso, não olhar para trás, não recuar,
não abandonar. Glória a Deus pela sua vida, mas não é porque você está assim que as coisas acontecem, é porque em nome de Jesus, Ele faz. O nome Jesus quer dizer Deus é salvação, e quando fala Deus é salvação, lá na expressão grega, quer dizer completa, é salvação em todas as áreas, não é só salvação para a vida eterna, mas é libertação do domínio do cativeiro maligno, é da opressão, é salvação do mal, é salvação da perda, é salvação da limitação, é salvação da tristeza, é salvação da angústia, da ansiedade, é livramento pleno. Diga comigo assim: obrigado, Senhor, pelo livramento pleno na minha vida. Gente, aquele que está no Senhor e realmente confia nele, né? Pode até vir ataques sobre nós de ansiedade, pode vir e virão, pode vir sobre nós tentativa de nos deprimir, mas nada nos coloca por terra, porque a vitória é do Senhor em nossa vida. Aleluia. Ele fará, pois Ele prometeu, e o que Ele prometeu não falha. Disse Jesus: passará os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. Dê uma salva de palmas para Ele no nome de Jesus. E é bom que a chuva ainda ajuda no barulho. Aleluia, aleluia. Olha mais ainda, que nós precisamos entender que a nossa atividade na fé, ela é em Cristo, e por Cristo e para Cristo. A execução é do Senhor Jesus. A glória que advém, ou seja, toda manifestação de felicidade, de realização, de sucesso, ela tem que ser para a glória de Deus, porque a glória, ela é única do Pai. E Jesus deixou bem claramente aqui, olha: tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então repita comigo: toda glória, toda honra, todo louvor é para o Senhor. Aleluia. Então, quando nós recebemos alguma bênção de Deus, quando nós temos uma porta aberta, quando nós recebemos aprovação divina, quando nós experimentamos livramentos, e em todo o tempo, queridos, a mão do Senhor está estendida sobre nós para nos dar livramento. Deus nos livra, não é, da violência. Deus está nos livrando constantemente da enfermidade, não é? Quantos de nós temos sido blindados pelo Senhor dessas enfermidades malignas que estão caindo sobre nós, não é? Estamos sendo cobertados pelo Espírito Santo e protegidos da crise financeira, da crise política que vem o nosso país atravessando, da dor que as pessoas estão enfrentando. Nós estamos blindados, protegidos. A palavra de Deus nos garante: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Levante sua mão. Você está debaixo da sombra do Onipotente? Amém ou não? Diga amém se você está sentindo protegido pelo Senhor. Diga: eu estou na proteção de meu Deus. Aleluia. Ai de nós, queridos, se não fosse a proteção do Senhor. Ai de nós, se não fosse o braço estendido de Deus, a mão forte do Senhor, na atividade de fé para nos socorrer. Tudo quanto pedimos com fé, nós vamos receber. Então, a glória é do Senhor. E não podemos cair na tentação, e nem mesmo no equívoco, no erro, de achar que nós somos bons, de que nós somos merecedores. Uma vez eu ouvi alguém falando assim: mas puxa, eu não sei porque as coisas estão acontecendo comigo. Eu sou fiel dizimista, eu sou de oração, eu não falho os cultos, e foi falando tantos eus, né? E no final das contas, eu tive que, na palavra de Deus, levá-la a entender, né, pelo Espírito Santo, dizendo o seguinte: olha, sabe qual é a dificuldade? Deus está dando a você a oportunidade de entender que não é pelo seu mérito, não é porque você merece, mas é porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é amoroso, porque Ele é misericordioso. Por isso Ele pode te livrar. Então pare de dizer que Deus abandonou você, que Ele esqueceu de você. Não, Ele não te esqueceu. Ele está lhe tratando para que você entenda que Ele, como Senhor,
não é porque você merece, não é porque você é boa nem é bom, é que Ele não está fazendo ou deixando de fazer, ou está acontecendo, é porque Ele é Senhor. Quando nós entendemos isso, queridos, a mão de Deus realmente se manifesta em nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz o Salmo 37, verso 5, confia nele, olha a expressão, e Ele tudo fará, amém? Então, para finalizar a palavra, a atividade na fé, ou seja, os milagres de Deus acontecerão, a mão de Deus vai ser sucesso em nós, nós vamos vivenciar coisas grandiosas, só terá sucesso por meio da contínua oração. Irmãos, nós precisamos estar e ter uma vida de dependência de Deus na oração, não é? Tudo nós dependemos dEle. A questão toda aqui está na expressão tudo que Jesus deixa claro, 100%, tudo, não fica nada de fora, nós somos totalmente dependentes de Deus. Você reconhece isso? Não é? Você entende que você é dependente de Deus, e nós não podemos fazer nada sem que Ele esteja agindo a nosso favor? Se não ainda chegou a esse entendimento em sua vida, nós precisamos avançar nesse entendimento, não é? Você pode avaliar, colocar contrapesos em sua observação pessoal, de que quando você tenta alguma coisa, especialmente que se trata das questões espirituais, e nós somos espirituais, tudo quanto nós fazemos tem a gênese no mundo espiritual, e por isso mesmo nós precisamos agir no mundo espiritual em oração, manifestando ao Senhor o que nós necessitamos, mesmo as coisas que nós venhamos a balizar ou avaliar como as mais simples, não é? Coisas que algumas pessoas até dizem assim, eu discordo plenamente dessa frase, tá? Você deve fazer as coisas, e aquilo que não dá para você, você pede a Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso, Deus só faz aquilo que não está no seu lastro, ou na sua possibilidade de fazer, Ele só faz aquilo que não dá para você fazer. Não é bem assim. O Senhor diz aqui que é tudo, inclusive aquilo que não está ao nosso alcance, mesmo aquilo que está em nossa possibilidade, mesmo aquilo que está em nossa condição. Eu como filho de Deus, você como filha de Deus que está aqui nessa noite em adoração ao Senhor, não é? Veio à casa do Senhor para adorar, para ouvir Deus falar com você. Nós precisamos ter essa concepção de que é 100%, é tudo, até aquilo que nós podemos, até aquilo que nós temos condição de fazer, nós precisamos estar na dependência de Deus. Nós precisamos depositar a nossa confiança nele, realizar sim, só que por meio da oração, pois pode ser que aquilo que esteja em nossa condição de fazer, não é bem a vontade de Deus para a nossa vida, e aí nós temos que submeter toda a nossa vida, as decisões, não ao que eu quero, mas olha, lembra da oração de Jesus no Getsemane, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Estava na liberalidade de Jesus, manifesto em carne, se levantar ali e mudar toda a situação. Pensa você, se Jesus quisesse, Ele poderia mandar fogo do céu, e descia fogo do céu sobre aquela horda de soldados que vieram no prender, assim como Elias fez, quando ele foi ser preso, com a horda de soldados de Acabe. Disseram: homem de Deus, desce daí. Ele disse: se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês. Na mesma hora aconteceu. Jesus poderia ter feito também, mas era a vontade de Deus para aquele momento? Não, foi a vontade de Deus lá em Elias, mas agora com ele não era. A vontade de Deus era que ele fosse à cruz, a vontade de Deus é que ele consumasse a obra de Deus, no Pai, no Filho e do Espírito Santo, que é a nossa salvação. E agora a glória de Deus é que nós somos salvos, aleluia. Ai de nós, se Jesus não tivesse realizado a vontade do Pai como ser humano, não é? Então hoje nós somos salvos, nós estamos totalmente livres, nós somos libertos, nós também temos condição de tomar a boa decisão pela vontade de Deus, porque Jesus viveu a vontade de Deus. Então a nossa atividade, ela terá sucesso sempre, mas muito poderosamente, quando nós depositarmos aos pés do Senhor, e recebemos dEle
a orientação, recebemos dele o sinal verde para avançarmos, sabe? E como isso acontece? Acontece à medida que nós vamos vivendo ativamente a oração, à medida que nós vamos aprendendo a ouvir Deus, não é? Nós precisamos aprender a ouvir Deus, queridos, e nós ouvimos Deus pelas manifestações gloriosas do Senhor. Especialmente hoje, nós ouvimos Deus pela palavra, nós ouvimos Deus pela ministração da liderança, nós ouvimos Deus até mesmo pela natureza, pois a palavra de Deus fala que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia faz declaração a outro dia, a noite mostra sabedoria, sem linguagem, sem fala, é possível ouvir as vozes, é a palavra falando conosco. Então nós precisamos entender como é que nós vamos ouvir Deus no melhor momento. Sabe como que Jesus ouviu Deus? Ele se afastou dos discípulos, deixou-os, disse assim: olha, fiquem orando aqui, que eu vou ali mais à frente, ou falar com o Pai, eu vou mais à frente orar. Ele se colocou sozinho, em seu tempo com o Senhor, abriu seu coração para Deus, foi transparente com o Pai, a ponto de o Pai lhe responder, mesmo na sua ansiedade. Estava muito difícil, a oração era dolorida, a decisão era muito forte, mas ele ouviu a voz de Deus e executou conforme, sabe? É assim que nós precisamos também fazer, separar a nossa vida todo dia, tempo para compartilharmos com Deus, tempo para estarmos com Ele, a manifestar para Ele os nossos anseios, as nossas dificuldades, até mesmo a tribulação que está sobre nós, compartilhar com Ele. Repita comigo: ao compartilhar com Ele, Ele que tudo pode, vai fazer segundo a sua vontade. Olha que lindo isso, queridos. Quando nós entendemos isso, nós descansamos no Senhor, nós depositamos a nossa confiança nele, e aí completa a coisa toda no Senhor, pois a vontade de Deus acontece, o sucesso dele se torna o nosso sucesso, a vida dele passa a ser a vida que nós estamos vivendo aqui em relacionamento com as pessoas. Eu quero que o Espírito Santo, que já está falando ao seu coração, que na sua vida ativa, no dia a dia, nos relacionamentos, eu oro aqui nessa noite e peço ao Espírito Santo para que esta realidade divina seja a realidade de Deus nas coisas práticas da sua vida, no trabalho, na relação da família, com os amigos, com os negócios que você tem a desempenhar. A vontade de Deus seja exercida sobre você, no nome de Jesus, amém. Vamos colocar de pé. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, e ao fazer oração pela sua vida, nós vamos abrir oportunidade. Pastor, eu estou precisando de uma oração, estou precisando de fortalecimento espiritual, eu preciso de uma ação de Deus. Sabe, queridos, nós somos limitados mesmo, às vezes nós precisamos de um toque, e por isso mesmo Deus nos deu a possibilidade de ungir com óleo, e nós vamos ungir aqui essa noite você que necessita. Eu também, quantas vezes necessitei e ainda necessito. Peço a colegas que orem por mim, peço a liderança que ore. Poucos dias atrás eu pedi um pastor: põe as mãos sobre a minha cabeça e ore por mim. Não sou diferente, nós somos humanos, nós precisamos do contato, nós precisamos da mão de Deus estendida, e ela se manifesta pela vida da liderança. Então, há uma oportunidade de Deus para você aqui hoje, receber a unção com óleo, a mão de Deus sobre a sua vida. Pode ser enfermidade, pode ser uma porta aberta, pode ser um anseio na alma, uma dor, uma fragilidade espiritual, sabe? Uma cura. O Senhor, o Espírito Santo está aqui, e a mão de Deus vai agir por meio das nossas. A atividade na fé ocorrerá em você, mas isso é pela sua liberalidade. Você precisa querer. Então, enquanto nós estivermos louvando,
Nós vamos dar a oportunidade para, acaso você queira, se desloque do seu lugar e venha aqui à frente, e nós estaremos orando, abençoando a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, eu vou orar também, para agradecer a Deus pela palavra, para que Ele possa promover o Espírito Santo, promover na sua vida o completo, o pleno. Feche seus olhos agora. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos o Senhor. Eu louvo o Senhor pela palavra ministrada. Eu louvo a Ti, Senhor, pelo privilégio de compartilhar a verdade do Senhor. E agora que estamos abrindo oportunidade, Espírito Santo, que a bênção do Senhor seja completa na vida dos Teus filhos por meio da palavra. Ó Espírito Santo, Deus da atividade, tenha liberdade para agir em nosso meio, no nome de Jesus. Então, enquanto louvamos, a oportunidade está lhe franqueada. Pode vir à frente, vamos ministrar no nome de Jesus sobre a sua vida. Amém.